Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Ponto de Vista começa hoje direto da rua, do calçadão da Beira-Mar, aqui em Vitória. Um calçadão compartilhado, onde a todo momento passam pedestres, passam ciclistas também. E hoje vamos falar sobre bikes elétricas. Certamente você já viu alguma circulando por aí. As bikes elétricas estão por todos os lados. Tem gente que usa para chegar ao trabalho, para ir para a escola, para a faculdade. Elas são práticas, chegam rápido no destino e têm uma boa autonomia. Tem bicicleta que consegue rodar até 60 km de distância quando a bateria está 100% carregada. No programa de hoje, vamos conversar com os usuários, mostrar quais são as regras para boa convivência. Vamos ouvir também comerciantes e a polícia de trânsito. A reportagem é de Matheus Souza. Oi, Felipe. As bikes elétricas invadiram as ruas capixabas. Eu estou numa ciclovia na Praia do Canto, em Vitória, e não passa um minuto sem que a gente veja alguma. Nas regiões de Orla, Beira-Mar, então, elas viraram uma febre. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que existem regras para garantir a boa convivência com elas? Há quase 20 anos, Fábio vive sobre duas rodas. Quando as elétricas chegaram, ele decidiu transformar o hobby em negócio. E a febre que tomou conta das ruas tem impulsionado as vendas. Essa febre realmente aconteceu na média de uns 5 anos por aí, né? E agora realmente virou febre e a gente tem que atualizar o mercado com várias pessoas andando, pessoas optando agora para transportes, para trabalhar, crianças, adolescentes optando para estudar. As elétricas não são exatamente uma novidade. Elas já circulavam por aí até antes da pandemia. Mas foi quando o bolso começou a pesar que muita gente resolveu trocar o tanque pela tomada. Essa troca convencional para a bicicleta elétrica, ela não veio depois da pandemia, não. Foi decorrente o passar do tempo e as coisas depois da pandemia, a gasolina, o combustível, a manutenção foi ficando mais caro. E eles começaram a optar por isso, mas não foi devidamente 100% por causa da pandemia. Foi por causa da economia, né, brasileira. E eles optaram mais. Ainda mais que Vitória é uma cidade que não tem morro, não tem nada, e é considerada a capital de mobilidade elétrica no Brasil. É a cidade que dispara em venda e bicicleta elétrica no Brasil, é Vitória. Do outro lado do balcão, ele tem acompanhado de perto o crescimento da procura e garante, de adolescentes a aposentados, todo mundo quer sair pedalando da loja dele. Não tem como falar que se é adulto, se é criança, se é adolescente. Isso abrange todas as áreas. Tanto o adulto que está usando para trabalhar, quanto o adolescente está indo para a escola. Tem gente com idades mais avançadas que estão querendo descobrir também como é que funciona. E está todo mundo adequado com a mobilidade. Seu Paulo tá aí para mostrar que os elétricos não são só para os novinhos. Ele tem um ciclomotor e aos 88 anos usa esse meio de transporte para tudo no dia a dia. É porque eu não estou mais andando, eu estou com dificuldade, porque andar de muleta, para mim eu saio daqui para ir ali na bote e eu não estou conseguindo mais. Para segurar o meu pescoço dói, os nervos não estão aguentando aqui, né? Então, na bichinha eu vou, porque eu entro na garagem. Quando eu estou muito ruimzinho, a menina vem com o carrinho, me busca aqui embaixo, mas eu ainda consigo me segurar e andar. Facinho, qualquer pessoa anda, não tem nada, não tem marcha. Não tem ré, tem buzina. À primeira vista, parecem até o mesmo veículo com nomes diferentes, né? Mas não são. As bicicletas elétricas e os ciclomotores têm diferenças que vão muito além do guidão. E isso muda até onde cada um deve circular. Uma bike elétrica, nós precisamos nos lembrar que ela precisa ter um motor auxiliar de até 1000 watts
e uma velocidade máxima de até 32 km por hora. Passou dessas especificações, tanto de potência ou de velocidade, ela vai deixar de ser uma bicicleta e vai passar a ser um ciclomotor. Os requisitos para conduzir um ciclomotor são diferentes dos requisitos para conduzir uma bicicleta, tá bom? Vai precisar de habilitação, tudo aquilo que a gente precisa numa motocicleta. Segundo lugar, a gente precisa saber também onde a bike elétrica deve circular, que via de regra vai ser na ciclovia ou ciclofaixa. Além do mais, a gente precisa também ressaltar o quê? Que apesar do uso do capacete ele não ser obrigatório, ele é extremamente recomendável, já que uma queda, por exemplo, a 32 km por hora pode machucar e machucar muito. O interesse cresceu tanto que muita gente chega na loja do Fábio decidida a investir. Ele explica que o preço varia bastante. Depende do modelo, da potência, da autonomia da bateria. A média de valor das bicicletas variam de acordo com a potência, com a marca, entre 7.500 a 16.000, dependendo do modelo da bike e da marca. Com o aumento da procura, cresceu também o movimento na oficina. E você sabe quais são os componentes que mais costumam dar defeito? Nós, da loja, somos referência na manutenção de bikes elétricas hoje. E tem alguns acessórios também, como capacete, luva, óculos, pedal, cestinha, alguns acessórios também. Como elas andam demais, geralmente as trocas de manutenção delas, frequentemente, sempre é pneu e pastilha, as trocas de peças. Mas aí tem outros problemas, como os freios e tal, mas é mais demorado. Mas o referente mesmo é pneu e pastilha de freio. A bicicleta elétrica pode até facilitar o trajeto, mas também exige cuidado. Quando a magrela ganha motor, ganha junto o risco da velocidade. Em Colatina, um adolescente de 14 anos ficou em coma depois de perder o controle e atingiu um muro de uma casa. O caso acendeu um alerta. Com mais veículos nas ruas, aumentam os acidentes, muitos deles causados por imprudência e desrespeito às regras de trânsito. As pessoas não sabem diferenciar o que é uma bike elétrica, o que é um ciclomotor, o que é um autopropelido. E tem aquele hábito também de que já tinha antes de usar a bicicleta sem seguir regras, estão usando essas bikes elétricas que desenvolvem velocidades altas, né? Podem chegar a 32 km se estiverem reguladas, alguns são desregulados e passam dos 40 km, é uma velocidade muito alta e muito arriscada. Também queria chamar a atenção das famílias, é importante que as famílias cuidem principalmente dos seus adolescentes, filhos, para que esse uso seja um uso controlado, de maneira a ser seguro. A velocidade nesse equipamento pode ser mortal. As bicicletas elétricas estão abrindo uma nova era da mobilidade urbana. São silenciosas, eficientes, sustentáveis. No entanto, o trânsito ainda está se ajustando a elas, porque quando a responsabilidade não acompanha a modernidade, o risco chega mais rápido do que se imagina. Muito bom, importante demais essas regras da boa convivência, mas também é importante seguir as regras de segurança. Já que estamos no assunto falando sobre mobilidade, sobre novos modais, é claro que as bicicletas ajudam muito a reduzir o número de carros transitando nas ruas. Mas é importante também, eu chamo a sua atenção para uma outra preocupação que é mundial, a chamada economia limpa, reduzir o número de veículos a combustão e dar espaço aos veículos de motor elétrico. E eu fui ver de perto, fui conhecer um carro que tem motor a combustão, mas que tem também motor elétrico. A reportagem você vê agora. Esse é um carro que é elétrico, mas é também a combustão. Ele tem os dois motores. São 230 cavalos, uma autonomia que chega a 1.200 quilômetros, ou seja, com o tanque cheio, dá para sair de Vitória e ir direto para Salvador, por exemplo, sem precisar abastecer. Os detalhes do carro são bem interessantes também. Ele tem câmeras por todos os lados, como essa que fica posicionada aqui. Quando eu digo que o carro tem dois motores, um elétrico e a combustão, ele também pode ser abastecido com gasolina, claro. Aqui
é para o abastecimento a gasolina. E do lado de cá é o que eles chamam de plug, que é onde é possível recarregar a energia. Ligar ar-condicionado. Ok, liguei o ar-condicionado. Olha só, o carro é todo tecnológico, tem 7 câmeras que dão essa ideia de 360, então eu estou aqui parado esperando o sinal abrir e olha, ele mostra como é que está o cantinho aqui, a frente, a traseira e também as laterais. Eu posso chamar o assistente de voz, tanto pela tela quanto pelo controle. Por exemplo, abrir persiana do teto solar. A persiana está aberta. Abrir teto solar. Se por alguma razão você quiser girar a tela, isso está a um clique. Comando e ela fica na vertical. E por ser elétrico, por ter um motor elétrico e ser o motor principal do carro, ele tem uma explosão, um ganho de velocidade muito rápido e, ao mesmo tempo, uma estabilidade absurda. E aí, depois de rodar um pouquinho pelas ruas da cidade e conhecer essa tecnologia do carro elétrico, e nesse caso o híbrido, para parar é muito fácil. Chegou aqui e pronto, já está desligado. E no próximo bloco vamos conhecer a história de um vendedor autônomo que resolveu inovar. Ele fundou um plano de saúde e, além do Espírito Santo, atua em outros 4 estados do Brasil com planos de expandir o mercado. A entrevista você acompanha no retorno do Ponto de Vista, logo depois do intervalo. Empreender não é fácil. Começar uma empresa no estado e expandir para outros estados do Brasil é um desafio ainda maior. Mas a receita vem dando muito certo com um plano de saúde 100% capixaba. Essa história você vai conhecer a partir de agora. Comigo aqui no estúdio, Gilmar Canedo, fundador do plano de saúde Best Sênior. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Imagina, a oportunidade é nossa de conhecer a sua história, que eu tenho certeza que quem está ligado no Ponto de Vista vai se inspirar muito na sua trajetória, na sua caminhada. Como foi que surgiu a ideia de fundar, de criar um plano de saúde? A ideia surgiu em 2020, né? Na pandemia, a gente entendeu que a gente precisava criar um produto sênior no mercado capixaba. Então surgiu em 2020 e aí a ideia foi maturando. Em 2021 nós iniciamos a caminhada aqui no Espírito Santo. 21, tá recente, tá novo. Então, tá novo. Tá um jovem ali. O que você fazia antes, Gilmar? Qual que era a sua... Por onde você circulava? Eu sempre trabalhei na área de saúde, né? Eu sempre estive na área de saúde. Não, já tive outros operadores de saúde, então eu vivi esse lado, eu sempre vivo esse lado de saúde. Que é importante, qualidade de vida. A gente quer viver muito, mas a gente quer viver bem, né? Para sair do papel, quais foram os passos entre a ideia inicial, não sei se tem sócios na empresa, mas entre esse corpo aí que avalia tudo, para sair do papel e chegar até o vamos sim empreender e fazer o plano? Demorou? Demorou. Eu fiz um planejamento em 2020 para a gente poder iniciar uma operadora. Eu conheci o negócio como um todo, né? Precisava também de um investidor junto comigo, de um sócio. Busquei um sócio para estar junto comigo nessa empreitada de lançar um plano de saúde. E aí foram meses e meses planejando, até a gente arrumar também um parceiro na área de hospitais. Aí nós arrumamos um parceiro nos hospitais, nós trouxemos o pessoal da rede meridional para trabalhar conosco, uma exclusividade nesse segmento de sênior. Então, assim, foi bastante tempo planejando e
E deu certo, assim, eu acho que o importante é planejar e executar, mas tirar do papel não é fácil. Pois era isso que eu ia perguntar, porque quando a gente vê um produto funcionando, uma loja aberta, um plano de saúde funcionando, dando certo, a gente não entende, né, assim, ou não sabe na íntegra, na exatidão, essa caminhada toda. E não é fácil, não é fácil. Aí eu queria que você me explicasse para quem está em casa, empreender no Brasil é difícil, é desafiador? Não é fácil, mas assim, não é impossível, é completamente possível. Eu tinha um sonho, né, queria criar um operador, porque eu já trabalhava nesse segmento, né, e eu conhecia o negócio, então, para mim, isso facilitou. Como eu conheço o negócio, facilitou. Né? E o plano de saúde é regulado por agência, a gente tem uma agência nacional de saúde, que é a ANS. Então você tem que seguir várias normas dele, você tem que conhecer a legislação. Então aí foi da onde o planejamento veio todo da ANS. Mas também, nesse ponto, a ANS ajuda bastante, porque ela tem muitas informações, muitos dados. Então isso faz com que você faça um planejamento melhor. Tem uma receita ali a seguir, né? E a gente tem que seguir, né? No caso de uma empresa que está ali submetida a uma ANS, tem que seguir a risca, não tem jeito. Não tem. A ANS, eu não conheço as outras agências, mas ela fiscaliza, ela está em cima, você tem as normas, você tem que seguir, você tem que ter investimento, você tem que ter um grau de investimento, você tem que ter o recurso financeiro para você ter. Ela exige, na medida que você cresça, ela exige que você deposite recurso financeiro numa conta específica. Contrapartidas ali, né? Uma contrapartida. Olha. Então, ou seja, a ANS é um órgão regulador e ela faz com que a empresa seja muito mais estruturada também para fornecer também para os clientes. Eu ia perguntar isso agora, Gilmar, isso é bom para o cliente, mas é bom também para a empresa, né? Porque os dois funcionam em total sintonia. Imagino eu que seja bom para as duas partes. Sim. Essa parte é bom porque ela exige muito mais, ela te obriga, ela não deixa você querer ou não querer, ela te obriga a você querer mais, melhorar a performance, então ela te exige isso. Plano de saúde, você usou a palavra sênior algumas vezes. Queria que você explicasse para o pessoal de casa o que representa esse termo sênior e qual é a especialidade, imagina a especialidade do plano, né? E quais são as diferenças entre um plano que não é sênior para o seu? O sênior, a gente é focado nas pessoas que têm uma idade, no nosso caso a gente começa 44 mais, mas a gente foca bastante nas pessoas acima de 60 anos, né? Então a gente tem que ter um cuidado a mais com essas pessoas, né, que são o sênior. As outras operadoras, de maneira que não seja sênior, elas trabalham muito com produtos empresariais, trabalham com empresas, trabalham com associações. Nós, especificamente, trabalhamos com pessoa física, ou seja, qualquer pessoa acima de 44 anos pode adquirir um plano nosso, né? E a gente é focado mesmo nas pessoas mais velhas, ou seja, a gente faz linhas de cuidado, a gente trabalha com linha de cuidado para dar uma atenção maior a essas pessoas que têm mais de 44 anos ou mais de 60 anos, que são as pessoas que têm uma atenção especial. É o foco, né? E a vida muda, a gente sabe muito bem, a vida muda ao longo do tempo. Cuidados que a gente não tinha ou não precisava ter aos 20, 30 anos, aos 50, aos 60, isso requer ali uma atenção um pouco mais focada, especializada. Acho que essa é uma boa palavra, né? Uma atenção especializada. As pessoas recebem um atendimento especial. Como nós trabalhamos com o sênior, nós trabalhamos muito com os médicos profissionais geriatras, são muitos parceiros nossos, né, para poder criar uma linha, né, uma linha de cuidados, onde que tem aquelas pessoas que são mais fragilizadas, outras nem tantos. Então, esses geriatras, eles criam uma linha de cuidado, então eles fazem com que tenha uma atenção bem especial nessas pessoas acima de 60 anos. Hoje vocês estão no Espírito Santo, mais na Grande Vitória ou é em todo o estado? Não, hoje nós estamos na Grande Vitória. Na Grande Vitória, juntamente... E São Mateus. Em São Mateus também? São Mateus. Norte do estado. Norte do estado. É porque a gente, como tem uma parceria bem grande com a rede meridional, como lá tem um hospital também, então nós expandimos para também
no caso São Mateus. Como é que é essa parceria, Gilmar? O atendimento ele é feito na rede meridional, o cliente, o paciente, ele vai até o hospital meridional para conseguir o atendimento pelo Best Senior? Não necessariamente, assim, nós temos exclusividades de hospitais com eles, né? Então, assim, como a rede meridional, os melhores hospitais hoje do Espírito Santo estão dentro da rede meridional. Nós estamos falando de hospitais de alta complexidade, que tem de tudo lá dentro. Então, de hospital, eles têm os melhores. Então, todos os pronto-socorro dos hospitais da rede meridional, que são 7 Espírito Santo, ele pode ir. Mas, em termos de médicos, né, a gente tem vários médicos fora da rede meridional. São associados? Associados, né? A palavra correta é credenciados. Credenciados. São credenciados, né? Não necessariamente dentro dos hospitais. Tem dentro do ambulatório deles também, mas também tem dentro das clínicas dos médicos na Grande Vitória. Porque o médico ele pode ter o consultório, não só o atendimento no hospital, mas ele também pode atender em consultório fora do hospital. E sendo um credenciado da Best Senior, o paciente, o cliente pode ir até ele? Sim, pode, com toda certeza. Mas quando o cliente precisa de um atendimento para um socorro, ele vai sempre dirigir aí aos hospitais da rede meridional, que são 7 no estado, né? Ou quando tem alguma cirurgia também, algumas coisas eletivas ou de urgência, ele vai sempre fazer na rede meridional. Planos de expansão, como é que começou? Então, a gente, como falei, nós colocamos, iniciamos a Best em 2021. Quando foi o ano passado, nós decidimos expandir. Chegou na hora, a gente fez chamasse um piloto aqui, agora vamos expandir. Estava na hora de a gente começar a crescer. Para fora também do estado, além de crescer aqui, também crescer para fora. Então, nós iniciamos o ano passado, também com a parceria com a Cora, porque ele tem os outros hospitais fora do estado do Espírito Santo. Aí nós fomos também para outras áreas. Nós fomos ano passado para Fortaleza, lá no Ceará, e para Palmas, lá em Tocantins. Já está em 2 estados, então. Não, mas esse ano já expandimos de novo. Rapaz, o homem é rápido. Esse ano nós fomos Explica pra gente. Esse ano nós fomos para Cuiabá, inauguramos Cuiabá, e agora em dezembro estaremos inaugurando a nossa unidade lá em Brasília. Chegamos lá na capital do país. Que legal. Então vocês estão, vamos lá, recapitulando, Ceará, no Tocantins, né, em Palmas, foram para Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso, e estão chegando em Brasília. Em Brasília. Em dezembro a gente inaugura a nossa sede em Brasília. E vocês fazem medições? Qual é o critério, Gilmar? Para você falar, não, a gente vai para aqui ou a gente vai para um outro estado? Assim, como nós temos uma parceria de exclusividade com a Rede Cora, então a gente acaba aonde que eles estão, né? Nós estamos seguindo, né? Mas só nesse momento da parceria. Depois, como eles também estão limitados, aí nós estamos criando outra estratégia de expansão para outras redes. Nós já fizemos uma outra nova parceria lá em Brasília, nós fizemos com o Grupo Santa. O Grupo Santa é o maior grupo de hospitais que tem em Brasília. Nós fizemos uma parceria estratégica hoje lá também. Então, ou seja, a gente está ampliando as parcerias. Aqui nós fizemos com a Cora em vários locais, em Brasília. A Cora também tem hospital em Brasília, mas também lá nós vamos ter também parceria junto com o Grupo Santa, porque eles são muito fortes lá. Que legal. O ponto de vista tem esse perfil, né? Da gente levar para quem está em casa histórias de capixabas, histórias de empresas ou de pessoas que ajudam a levar ali o nome do nosso estado para cima, sempre, né? E a gente está vendo aqui uma história, a história do Gilmar, da empresa que o Gilmar fundou juntamente com as pessoas que trabalham com ele, um plano de saúde que começou aqui 100% capixaba e que agora está já em outras partes do Brasil e foi para longe. Fortaleza não é ali não, meu amigo, é longe. Muito legal ver a sua história. Metas para 2026 já estabelecidas ou ainda em andamento? Não, já estabelecidas. Nós abriremos também os 2 novos lugares em 2026, né? Goiânia, a gente está em estudo já de Goiânia, e o próximo a gente não está definido ainda não, mas existe uma possibilidade muito grande de chegar em São Paulo. Gilmar, conversa boa é assim, amigo, passa que a gente nem sente, ó, regressiva apontando ali pra gente, já dizendo o nosso tempo. Eu não posso encerrar essa conversa sem antes pedir que você deixe aí uma mensagem, porque quando a gente consegue edificar a vida de quem está em casa, de quem está assistindo a gente, isso é muito gratificante, isso é muito grandioso. Sua história é uma história de sucesso. Eu tenho certeza que muita gente que está aí assistindo o Ponto de Vista tem vontade, tem planos, tem um sonho de empreender, mas às vezes tem um medo, tem um limitador. Que palavras você deixa para quem está assistindo a gente e quer também traçar aí um caminho de sucesso como você encontrou? Persistência. Acho que a gente tem que persistir no nosso sonho. Todo mundo é capaz, basta querer.
As pessoas hoje, ela tem que querer. Querendo, você vai conseguir atingir esse objetivo, né? Eu saí lá do interior, vim lá de Apiacá, nasci no local, no sítio lá de casa, a gente não tinha água em casa, a gente não tinha energia, né? Então, eu, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, consegui estudar, né? E com o meu sonho eu consegui crescer na vida e abrir um negócio próprio, que é bem interessante. E levar qualidade de vida, que a gente quer viver muito, mas a gente quer viver bem. Obrigado, Gilmar, por ter vindo. Gilmar Canedo, fundador do Plano de Saúde Best Sênior, parceiro nosso aqui e que trouxe essa história tão importante para a gente dividir, compartilhar com você aí de casa, ligadinho no Ponto de Vista. Meu amigo, obrigado. Volte mais vezes, tendo boas notícias. A gente gosta disso, de contar boas notícias. O espaço aqui é nosso. Volte sempre. Obrigado, eu que te agradeço. Valeu, valeu. Muito obrigado por sua companhia. Lembrando sempre, Ponto de Vista, terça a quinta, 2 da tarde, na sua TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.